professor! Oi, professora! Tudo bem com você? E aí? Sentiu-se tocado? Escreveu algumas linhas? Espero que tenha escrito. Se você não fez, faz agora. A partir do final dessa aula, para o momento, congela, faz uma eternidade escrevendo com as palavras. Nós vamos falar agora sobre etapas de produção textual. Aquela organização toda que nós precisamos ter na escola, dentro da nossa sequência didática. Nossos alunos precisam ser incentivados a produzir um texto. Eles precisam ser provocados. E o grande provocador é você, trazendo para eles desafios que eles possam alcançar, mas não desafios fáceis, porque não seriam desafios. A primeira etapa de toda essa produção textual é a preparação. O professor fará a apresentação do texto. Você pode levar um texto para eles, distribuir pela sala, ler com eles. Não esqueçam da etapa da leitura, é importantíssima. Vocês vão internalizar o texto a partir desse momento. Na sequência, pode promover discussões, pode promover a análise do gênero do texto escolhido. Que texto é este? Para que serve? Você gostou? O que você faria se estivesse nessa situação? Lembram de tudo isso? Vocês já conhecem. Agora pensem comigo, preparar um texto para ser escrito, eu preciso responder algumas perguntas. Para quem? Por quê? O que? E como? Coloca tudo isso para eles. Para quem será esse texto? Por que vamos escrevê-lo? Afinal, o que vamos dizer? E como vamos dizer? Mais uma coisa, que tal promover com eles um projeto coletivo? Os alunos gostam muito. Aluno gosta de envolver-se com alunos. Aluno gosta de produzir com aluno. Aluno gosta de trocar ideias. Às vezes nós queremos que eles fiquem também quietos, que não se envolvam, que não se percam, que não corram. Mas na produção textual nós podemos provocá-los sim dessa forma, colocando-os em duplas, em trios, ou um texto para todo mundo. Por que não? Nós também podemos perceber nesse momento os conteúdos a serem desenvolvidos. Nós precisamos enriquecer o grau de informatividade do texto. Uma daquelas palavrinhas que eu falei com vocês. Eu listei várias palavrinhas, todas pontuais. Nós precisamos ensinar ao nosso aluno que o texto precisa ser novo, que o texto tem que trazer informações que talvez ninguém saiba, pelo menos ali no nosso universo de sala. E isso é um dos critérios de textualidade. Fazer com que o nosso aluno tire de dentro da cabeça coisas que nós mesmos vamos ficar surpresos. Nós também podemos ir para a pré-escrita. Como assim pré-escrita? A gente não escreve direto? Não? Não. Existe um momento da pré-escrita, o momento que antecede a escrita. Nós vamos promover atividades que auxiliem o autor, que é o aluno, a descobrir formas de desenvolver a tarefa, que é o texto, para que eu, professora, ou o colega do lado, leiam. E mais, para que eles gostem do que for lido. A partir desse momento, quando você elogia o momento da organização, antes mesmo da efetivação, o aluno se sente motivado. Como é bom quando alguém fala, que bom que vocês estão discutindo essa ideia. Os alunos se sentem felizes com esse apoio vindo da nossa parte. Sugerir, selecionar, ordenar e organizar as ideias ajudam com que os alunos coloquem coragem na ponta do lápis. O professor pode sugerir sim. O momento dessa pré-escrita é o momento em que você está nas carteiras, professor. Em que você está no grupo, professor. Professora, é o momento em que você diz para ele, que tal se nós tomássemos esse caminho? Sugira, não imponha. Essa nossa expressão, imposição, é muito difícil. Quando nós trazemos um gênero, lemos com eles, exploramos com eles, imediatamente eles vão se adequar a isso. Eles vão internalizar. Então, para que o aluno produza o que nós pensamos, nós vamos sugerir, selecionar, ordenar e ajudá-los a organizarem suas ideias. Nós também precisamos
planejar o texto. Professora Rita, aí já é demais. Planejar o texto? Eu já tenho planejamento, eu já tenho diário. Planejar o texto de forma imediata. Fazer com que o aluno pense como será o texto no papel. Uma boa sugestão é você colocar um roteiro do texto no quadro. Quais seriam as primeiras informações que eu escreveria? E na sequência? O que eu preciso colocar aqui para que o texto continue com coesão e coerência? O que eu preciso colocar aqui para que tenha informatividade? O que eu preciso colocar aqui para que o leitor do texto simpatize com ele? Um esboço no quadro ajuda toda a turma, o grupo todo. Ouça seu aluno, deixe que ele explore isso no quadro. Ouça todos eles. No momento inicial parece absurdo, mas depois cada um individualmente irá usufruir das informações passadas, das ideias trocadas, dos momentos vivenciados. Professor, preste atenção, não vai gerar bagunça. Às vezes nós não fazemos atividades assim porque achamos que não damos conta, e damos conta sim. Eles são muito melhores do que nós pensamos. Nós vamos roteirizar isso, esboçar o texto. E eu tenho certeza que muitas pérolas chegarão em suas mãos. Nós começaremos agora a pensar na primeira produção, não produção final. Eles ainda não estão preparados para entregar imediatamente. Essa primeira produção pode ser coletiva ou individual. Pode-se partir de um texto coletivo que já foi esboçado no quadro, todo mundo trabalhando junto, e depois cada um na sua reflexão individual. E o texto chegará para você como primeira produção. É claro, professor, que você precisa valorizar esse primeiro rascunho. Você não precisa exigir absurdos nesse momento, mas você precisa observar. As observações do professor são anotadas no texto do aluno e o aluno reescreve. Agora o aluno pode questionar algumas coisas. Professora, mas você disse que eu não posso usar essa palavra, mas eu gostei dela. Permita-lhe. Essa mudança, ela pode vir aos poucos, mas ele está questionando o uso de uma palavra. Permita-lhe. Ele vai descobrir sozinho que ali não é o lugar dela. Isso na decorrência da maturidade textual. Nós precisamos também seguir as sugestões da correção sendo pontuais. Algumas pessoas são extremamente exigentes no texto. Outras são mais leves. Nós, professores, precisamos de uma coisa que às vezes nos falta: equilíbrio na correção. É bom combinar com eles o que é que você vai enfatizar como avaliação nesse momento. O que é que você vai olhar mesmo? Às vezes eu faço com os meus alunos do ensino médio a seguinte prática: pessoal, façam um texto, por favor, dissertativo, argumentativo, conversamos sobre o tema, discutimos, colocamos as ideias, nós fazemos a tempestade cerebral. E aí o que acontece? Eu peço para eles que façam o texto, mas eu vou observar de forma mais profunda a introdução do texto. Nós vamos desenvolver assim ideias melhores, alunos melhores e uma certa liberdade. Não que essa liberdade não seja vigiada. Nós temos ainda uma etapa da produção textual que se chama revisão pós-escrita. É o momento em que o professor vai trabalhar os problemas que apareceram na primeira produção e ajudar os alunos a superá-los. Vejam só, nós permitimos ao aluno que usasse uma palavra no local onde não seria adequado, mas ele insistiu. Aqui nesse momento, na revisão pós-escrita, é que eu vou trabalhar com ele. Eu não preciso cortar, serrar no momento da pré-escrita, mas depois sim, justificando o porquê de toda essa mudança sugerida. Nós também precisamos observar o texto como apresentação de situação comunicativa. Nós precisamos dizer ao nosso aluno que um texto precisa ser elaborado.
texto não é algo que se joga no papel. É preciso pensamento, ideia, organização, planejamento. Nós precisamos colocar na cabeça do nosso aluno que o texto é algo que eu produzo. Sai de mim. Ai, que legal. O texto é algo meu. Eu falo para os meus alunos, é um filho seu. É uma produção sua. É algo que vem da sua cabeça e que se transforma na ponta do lápis. Esse é o texto. Nós também temos, como etapas de produção textual, a avaliação da produção textual. A avaliação não pode ser tida como castigo. Se vocês não escreverem direito, eu vou dar um 0 enorme para vocês. Que aluno vai gostar de escrever textos se está ameaçado? Você gostaria? Nós precisamos criar com os alunos uma lista de verificação para nortear as autoavaliações. O que o aluno percebeu, observando o gênero produzido. O próprio aluno, ao comparar os seus textos com os dos colegas, o seu texto com a proposição inicial, ele vai perceber que existem coisas que precisam ser acertadas. Coisas pontuais, itens pontuais dentro dessa escrita. Eu não estou dizendo, professor, que o aluno vai escrever como bem quiser. Não é isso. Por favor, não entenda errado, não me entenda mal. O aluno tem que escrever com liberdade. E depois, sim, pontuamos e avaliamos. Nós precisamos também criar um código com símbolos que direcione a reescrita. Por exemplo, uma flechinha quer dizer que precisa mudar alguma coisa. Circulando, precisa mudar outra coisinha. Nós vamos, por exemplo, usar a seta para a falta de informação. O menino caiu. Aí você põe uma seta. O menino caiu em que circunstância? O porquê o menino caiu? E qual foi a causa dessa queda? Uma seta, porque está faltando informação. Ou então o C, quando falta elemento de coesão. Está faltando uma conjunção. Está faltando um sinal de pontuação. Questões ortográficas, mas vamos pedir ajuda a eles, porque eles vão ter como responsabilidade também. Ou então, professor, crie você, com o seu grupo de colegas, elementos e muito mais. Vou ficar muito feliz se você já tiver tudo isso prontinho, esquematizado. E mais, se você estiver usando isso na sua didática, no seu momento de sala de aula. A reescritura do texto é o momento em que o aluno reescreve o texto levando em conta os elementos do código criado. Um momento doloroso mesmo, professor, é quando você precisa colocar todos esses itens e codificar as dificuldades. A partir desse momento, você entrega o texto ao aluno e ele vai ter que desenvolver talvez melhor o tema, repensar a organização das ideias, observar a estrutura do texto e digo mais, nas séries que vocês lecionam, eles são muito rápidos com isso. Alguns enrolam, mas por que deles? Outros terminam rapidamente, por que deles? E alguns têm um tempo muito especial. E mais, quero dizer para vocês que para escrever é necessário rever. Para escrever é necessário corrigir. Para escrever é necessário retirar as repetições e hesitações. Isso mesmo, existem hesitações que são pontuais no texto. Escrever é um trabalho árduo. Escrever é um trabalho necessário. Escrever é um trabalho de persistência. Escrever, professor, é um trabalho de paciência. Interessante, não? Muitas vezes, esse fazer é solitário. Tudo isso para que o texto não se limite a um apanhado de palavras soltas no papel. As palavras podem se soltar do papel, sim, se transformarem em um texto grandioso, como que você deve escrever. Que as palavras saiam voando do papel para o coração de alguém. E que mais, além de entrarem nesse coração, promovam transformação.
Já escreveu uma carta para alguém que está longe? Não estou falando em e-mail, não estou falando em WhatsApp, não estou falando em mensagens em redes sociais. Estou falando numa carta, de próprio punho, algo que mexa com você e mais, que mexa com quem a receber. Essa é uma provocação. Toda essa colocação de construção textual começa com você. Isso mesmo, com você, professor, professora. A produção dos alunos começa em você, não começa neles. O início de tudo é você, formador de alunos, construtor de conhecimento, leitor assíduo, alguém que distribui o saber. Lá na prática pedagógica, com leitura, momentos de discussões, compreensão do texto lido, e no final nós teremos, com certeza, uma grandiosidade no fazer textual escrito, registrado no papel. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, disse o seguinte: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Pense nisso. Vamos juntos usar os ventos para mover os moinhos na produção textual. Foi bom? Para mim foi. Claro que foi. Deixo aqui meu abraço. Tchau, tchau.